professora Viviana Galimberti Arruc. Sejam bem-vindos à nossa aula de diagnóstico laboratorial da rubéola. Essa aula faz parte do módulo de diagnóstico de doenças infecciosas e vamos estudar a rubéola, como ela é detectada e os casos de rubéola congênita neste vídeo. A rubéola é considerada uma doença infecto-contagiosa, geralmente leve e benigna. Ela se torna grave quando a infecção ocorre na gravidez e também no feto. O vírus da rubéola é um vírus RNA com envoltório que faz parte da família Togavírus, do gênero Rubivírus. Em relação à epidemiologia da doença, sabe-se hoje que o vírus da rubéola tem como reservatório apenas os seres humanos. O maior grupo de risco são os indivíduos não vacinados para a rubéola e que não tiveram rubéola. A transmissão desse vírus ocorre durante todo o ano, com seu pico durante o inverno e a primavera, e ela ocorre pela liberação principalmente de gotículas da nasoorofaringe. E as manifestações clínicas são discretas, inespecíficas e geralmente não notificadas pelo sistema de saúde. Porta de entrada do vírus é a via respiratória superior, com disseminação desse vírus para linfonodos regionais. Após, em média, 7 a 9 dias, o vírus começa a ser liberado na circulação sanguínea e alcança múltiplos tecidos, inclusive a placenta no caso de gestantes. A eliminação viral começa a ocorrer a partir do 9º ao 11º dia após a infecção, via principalmente trato respiratório superior e rins, mas também podem ser eliminados vírus pelo trato gastrointestinal. O pico da viremia ocorre em torno do 10º ao 17º dia de infecção antes do aparecimento dos exantemas. A viremia desaparece poucos dias depois, quando já são detectados anticorpos da classe IgM e IgG contra o vírus. A transmissão principal ocorre durante o período prodrômico, até cerca de 7 dias após o aparecimento do exantema. Laboratorialmente, o vírus é detectado em material biológico, principalmente na nasofaringe, entre 7 dias antes do início da doença até 14 dias depois do início da doença. Já a transmissão materno-fetal pode ocorrer durante toda a gestação, sendo mais grave no início dessa gestação. Anomalias congênitas são detectadas em recém-nascidos acometidos durante o primeiro trimestre de gravidez. Estudos realizados com gestantes mostraram que a transmissão do vírus da rubéola para o feto ocorre em torno de 90% até a 12ª semana, de 25% a 30% no segundo trimestre e volta a aumentar de 60% a 100% no final da gravidez. Provavelmente no segundo trimestre, por maturação da placenta, o vírus não consiga ultrapassá-lo. O risco de infecção fetal pelo vírus atenuado presente na vacina é de 1,3%. Já a síndrome da rubéola congênita por esse vírus atenuado é nula. Portanto, não se indica interrupção da gravidez caso a mãe tenha tomado a vacina durante a gestação. Se a mãe ainda é IgG não reagente, ou seja, ela é soronegativa para rubéola e ela pretende engravidar, o indicado é que ela tome a vacina para a rubéola e espere pelo menos 28 dias para tentar engravidar. Os aspectos clínicos da rubéola são diferentes na rubéola pós-natal adquirida e na rubéola congênita. Na rubéola pós-natal ou rubéola congênita, a rubéola se classifica por uma doença benigna, autolimitada e altamente contagiosa. O paciente apresenta manifestações febris e exantema maculopapular de 2 a 3 dias, principalmente na face.
Ela pode também ser uma doença subclínica, o que atinge de 1/3 a 2/3 dos casos. Podem ocorrer algumas complicações, como artralgias, artrites e trombocitopenia, mas que não têm uma importância clínica. Quando falamos da rubéola congênita, estamos falando de uma transmissão intrauterina, principalmente. A doença é rara quando a gestante é soropositiva para a rubéola. O efeito teratogênico do vírus sobre o feto aumenta quanto mais precoce for a infecção, levando até a quadros de aborto. Durante o primeiro trimestre, se a mãe for infectada, ocorre uma infecção maciça que acomete diversos órgãos e isso pode acarretar em aborto, nascimento prematuro e o recém-nascido também pode nascer com uma ou mais anomalias, como catarata, surdez, cardiopatias. As infecções no recém-nascido são consideradas infecções congênitas crônicas durante todo o período intrauterino, até meses ou anos depois do nascimento desse recém-nascido. O diagnóstico sorológico é indispensável na rubéola e na rubéola congênita. Por quê? Porque a maioria das infecções são não aparentes, há um mimetismo com outros exantemas causados por outros vírus e uma grande variação na expressão clínica no caso da rubéola. O diagnóstico é realizado com a pesquisa de anticorpos IgM e IgG por ELISA e testes de avidez para medir a afinidade do linfócito B frente a esse antígeno, ou seja, a força de ligação do antígeno com o anticorpo. Durante a infecção primária, há a detecção de anticorpos IgMs após o início da doença, em média após 3 dias do aparecimento dos sintomas. Os níveis máximos detectados entre o 7º e o 10º dia por técnicas de inibição da hemaglutinação indireta e por técnicas mais sensíveis, como ELISA, podemos detectar IgM do 4º dia ao 35º dia pós-infecção. Os anticorpos de IgG específicos indicam imunidade e proteção a novas infecções. Eles são detectáveis a partir do 3º e 4º dia após o início da infecção, com níveis máximos em 2 semanas. Eles declinam lentamente após a eliminação do vírus, porém persistem por toda a vida. Os anticorpos de IgG de baixa avidez indicam infecção recente e perduram no soro de 3 a 5 meses. Após 5 meses da infecção, esses IgGs estão em baixa concentração, porém têm alta avidez. Essa avidez vai aumentando gradualmente durante a vida. Pode ocorrer também a reinfecção pelo vírus da rubéola. E o diagnóstico sorológico vai ajudar nessa interpretação. Pode ocorrer tanto em pacientes que foram vacinados, como em pacientes que tiveram rubéola naturalmente. Geralmente, a reinfecção é assintomática nesses casos. Em gestantes que tiveram história anterior da rubéola, o risco de transmissão com reinfecção é raro a nulo. A detecção de anticorpos IgGs na primeira exposição e esses anticorpos tendo seus títulos elevados no mínimo 4 vezes, confirmam que houve uma reinfecção pelo vírus da rubéola. Essa reinfecção ocorre principalmente em pacientes que foram vacinados e ela é assintomática. A rubéola congênita é caracterizada pela produção prolongada de anticorpos IgM a partir da 10ª semana de gestação, lenta maturação de afinidade e respostas imunohumoral celular reduzidas. Ou seja, o feto até começa a produzir anticorpos da classe IgM, porém com uma baixa concentração e baixa afinidade. A passagem de anticorpos IgGs ocorre a partir do 38º dia de gestação, mas as quantidades são muito baixas
e vai acontecer até a 17ª semana. A partir da 17ª semana, os níveis de IgG passam a ser altos, passam pela placenta, protegendo, portanto, o feto. As últimas semanas de gestação é o maior pico de passagem desses anticorpos IgGs. O vírus infecta diversos órgãos da gestante, inclusive a placenta, o que pode levar a um diagnóstico também crônico, uma vez que o vírus na placenta pode sendo eliminado para o útero, contaminando o feto durante toda a gestação. No primeiro trimestre, o feto é susceptível por não ter nenhum tipo de resposta imunológica adequada. Já no segundo trimestre, há uma diminuição do risco de infecção devido às alterações na placenta e da resposta imune do feto, que vai ter início geralmente entre a 7ª e 8ª semana intrauterina. Quais são os achados, portanto, laboratoriais no diagnóstico da rubéola? Em caso de pacientes saudáveis que se contaminaram pela primeira vez pelo vírus da rubéola, nós vamos detectar IgM positiva de 1 a 3 dias após o início da doença ou até 2 meses após a infecção. Esse IgM também pode ser detectado até 6 meses pós-infecção por ELISA. A IgG vai se tornar reagente a partir de 3 a 4 dias após o início da doença e é um anticorpo duradouro. Ele tem baixa avidez nos primeiros 5 meses e depois ele se torna um anticorpo de alta avidez. Se a gente pesquisar o RNA viral, nesse caso é positivo. Pacientes que estão com suspeita de reinfecção pelo vírus da rubéola, a sorologia positiva anterior vai mostrar se houve ou não uma reinfecção. Por quê? Sorologia positiva anterior e IgG positiva com 4 títulos ou mais na segunda amostra confirmam reinfecção. Às vezes nós podemos detectar IgM também e o IgG já tem alta avidez. No caso da rubéola congênita, se houve a transmissão para o feto, nós vamos detectar na amostra dos recém-nascido IgM positiva, indicando, portanto, que o feto foi contaminado durante a vida intrauterina. IgG materna no soro do recém-nascido é reagente até 6 meses. A IgG de baixa avidez, detectável entre 2 meses a 1 ano, é uma IgG produzida pelo recém-nascido. IgG positiva por mais de 6 meses detectável e RNA viral positivo também. No caso de indivíduos imunes ou vacinados para rubéola, ou seja, pacientes que tiveram rubéola e que agora apresentam proteção naturalmente adquirida, ou pacientes que foram vacinados pelo vírus da rubéola, esses pacientes são IgG reagentes, IgM negativos ou não reagentes, e essa IgG tem baixa concentração, porém é de alta avidez. A vacina para rubéola, ela está associada com a vacina para sarampo e para cachumba e forma o que a gente chama da vacina tríplice viral, a ASCR. Essa vacina é composta pelos 3 vírus atenuados, ou seja, que são replicantes, mas não causam a doença, e ela é indicada para ser aplicada para as crianças com 12 meses de vida, com um reforço aos 15 meses, quando a gente também vacina a criança para varicela. A vacina é dada via subcutânea. Todas as crianças não vacinadas até os 15 meses devem tomar a vacina tríplice viral e depois a tetraviral. Crianças e adultos até 29 anos tomam 2 doses. De 30 a 49 anos é indicado 1 dose. É contraindicada para gestantes que saibam que estão gestantes, imunodeprimidos por doença ou por medicação, pacientes que apresentam anafilaxia a algum componente da vacina e crianças alérgicas ao ovo devem ser vacinadas sempre em hospitais.
Nós também temos as vacinas monovalentes, ou seja, individuais. Em caso de surtos ou para a vacinação de adultos que já tomaram a tríplice viral quando crianças, é indicado apenas a vacina contra rubéola. No outro surto, vacina contra sarampo. Então, dependendo do surto que está acontecendo, a gente pode vacinar a população com a vacina única. A vacina tríplice viral ela é indicada para as crianças no primeiro ano de vida. Essas foram as nossas referências. Muito obrigada.